ver como é que estão as coisas, guardar o pessoal chegar. Pessoal, enquanto ninguém chega ainda, eu queria pedir para vocês, essa live vai ficar salva. Essa live vai ficar salva e as pessoas que depois forem assistir pelo YouTube, eu queria fazer um pedido que, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho das notificações para os novos vídeos e curtam a nosso vídeo no canal do YouTube. A gente está muito alegre, a gente está muito feliz, porque essa semana começou uma semana atípica, uma semana feliz. Provavelmente, acredito que até o final da semana a nova sede esteja pronta, não 100% pronta, mas apta para que nós possamos começar a trabalhar lá. E Deus, quando Ele escancarou as portas, ninguém mais fecha. Foram muitos nãos, muito choro, muito por que não, por que tanta decepção com fulano, beltrano, ciclano. Aí Deus vem, mostra pessoas novas no caminho e diz, não é quem você quer que vai ajudar. Vão ser outras pessoas que eu vou colocar que vão ajudar esse trabalho. E apesar de nós trabalharmos com um assunto e com situações tão difíceis e sérias, vai ser um ambiente gostoso. As crianças... Hoje foi dia de doação de mesinha, de banquinho, de espaço com tapetinho tipo tatame, até uma televisãozinha para eles assistirem desenho enquanto os responsáveis pela criança estejam conversando com o psicólogo ou com algum outro profissional. Então a gente está muito feliz porque está começando uma semana diferente, uma semana mais do que abençoada, uma semana onde as portas do céu, as janelas do céu têm se aberto para o Instituto e o pontapé inicial que a gente tanto esperava para a nossa sede está acontecendo e pessoas novas surgindo, está sendo muito bom. Então, sem mais delongas, eu vou convidar uma paulista para poder fazer parte da nossa live. Recebeu acho que não. Bom, eu convidei, não apareceu aí. Sim, agora sim. Sim. Tomei um susto que eu falei, eu os convidei, mas não apareceu. Oi, tudo Boa bem? noite, Alexandra, tudo bom? Boa noite, um prazer estar aqui com você, com todos os seus convidados, nossos convidados, né? Prazer. Exatamente. Deixa eu falar aqui, eu convidei hoje para falar de um assunto. Hoje a gente não vai falar tanto de crime, de morte, não. A gente vai tocar no assunto importante, que é a criança e que é o adolescente. Vamos aproveitar o mês de maio, mas nós optamos por convidar a Alessandra Dias, conselheira tutelar em Taubaté, São Paulo. Há quanto tempo você é conselheira tutelar, Alessandra? Então, olha só, esse ano eu tô fazendo 12 anos que eu sou conselheira tutelar. Eu entrei em 2009, naquele mandato que ainda era de 3 anos, enfim. Depois eu fiquei um período na suplência, primeira suplente, mas eu atuei o mandato inteiro, porque nós éramos 10 conselheiros tutelares, então eu acabava cobrindo
licença, férias de todos os conselheiros. Então, eu atuei praticamente o mandato todo. Depois eu entrei novamente e agora novamente. Então, juntando tudo aí, 12 anos. Não é pouca coisa não, né? Mais de uma década. Mais de uma década, verdade, verdade. Bastante É, tempo. é bom que se... Eu não falo acumulo, não, mas que se agrega bastante conhecimento e a gente está precisando de gente que queira realmente cuidar da criança e do adolescente. E hoje em dia têm sido tão negligenciadas as crianças e os adolescentes, né? Sim, sim. Várias pessoas hoje, ai, poxa vida, justo hoje que eu tenho curso não sei aonde, calma, gente, a live vai ficar salva, vocês vão assistir depois. Ah, mas a gente queria fazer pergunta e não sei o quê. Eu falei, olha, na medida do possível eu vou tentar tirar, até eu mesma, a gente tem dúvida, lógico que a gente tem dúvidas, eu vou tentar tirar o máximo do que eu puder, sanar as nossas dúvidas, né? Mas eu não vou querer tomar muito seu tempo, porque pelo que eu vi, você chegou agora há pouco em casa, né? Foi, foi. A vida da gente já é uma correria, né? Normalmente. A vida de conselheiro tutelar, então, nem se fala, enfim. Eu não tenho nem noção de quantas pessoas tem na cidade de Taubaté. A gente tem mais de 300 mil habitantes. A Nossa, gente já então está pleiteando o terceiro conselho tutelar aqui na cidade já. já É uma cidade de médio porte, né? Então, assim, a nossa demanda não é uma demanda bastante considerável nas questões da área da criança e do adolescente. Então, assim, apesar da gente ter 2 conselhos tutelares, 10 conselheiros, enfim, é uma demanda ainda que a gente precisa ter, a gente precisa ter essa noção e a gente precisa identificar o quanto é importante a necessidade, né, de um terceiro conselho tutelar, porque é o que eu sempre falo para meus colegas. Quando a gente consegue colocar, né, porque assim, as recomendações do CONANDA, ele nos fala que a cada 100 mil habitantes seria importante ter um conselho tutelar, né, isso seria o necessário. Eu imagino muito mais que isso, mas enfim, a gente respeita ali o que o CONANDA coloca de orientação. Então, assim, a gente tem clareza de que a gente teria muito mais qualidade de atendimento, né, a gente tendo mais um conselho tutelar, porque hoje a gente realmente trabalha muito corrido, a toque de caixa, para tentar a gente sanar essas questões de violações de direito, mas assim, seria muito importante já no nosso município o terceiro conselho tutelar, bem como em todos os outros que precisam e necessitam ter, né? Pelo menos o que fala o CONANDA a respeito disso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês, vocês trabalham sobre a legislação que norteia vocês, é o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 13.431, não é isso? Não. Não é a Lei 8.069, que é o Estatuto... eu tô sem óculos, é por isso. Acho que você deve ter visto outra lei. O Estatuto da Criança e Adolescente, ela a Lei 8.069... Não. A lei, eu quis dizer o seguinte, a lei que permeia vocês é o Estatuto da Criança e Adolescente, e aí eu citei outra lei, que é a Lei 13.431, ela entra também, não entra? Bom, essa lei, descreve ela para mim, porque eu acho que você está falando da lei... Vou pegar ela aqui agora. Quer ver? Lei 13.431 de 2017, que é a lei do Conselho Tutelar. Então tá. Porque, na verdade, assim, a parte do ECA, onde é colocada todas as questões, né? Porque, assim, a gente precisa ter entendido que a base estabelecida na lei
né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela está ali no capítulo 5, porque tudo que a gente precisa saber e ter como noção a respeito do Conselho Tutelar está previsto dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, assim, a lei, é uma lei municipal, tá? A lei federal, a gente se baseia no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente tem algumas leis, né, as leis municipais que são específicas para a criação do conselho. É a lei de garantias, sistemas de garantias, essa lei que eu falei, sabe? É a lei de sistemas e garantias. Sim. Mas o que coordena vocês é o CONANDA, não é isso? Então, na verdade, o CONANDA ele é o Conselho Nacional, né? Dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, assim, na verdade, ele norteia, né? Todas as questões que são referentes à área da criança e do adolescente, o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Então, todas as recomendações do CONANDA são importantes porque os municípios eles se baseiam nas resoluções do CONANDA para poder criar suas leis municipais referentes ao Conselho Tutelar, a criação do Conselho Tutelar, processo de escolha, enfim, todas essas questões que são previstas, né, já estão previstas lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, muitas dessas importantes orientações, recomendações do CONANDA são muito necessárias para que se norteie toda essa questão, né? Mas a gente precisa sempre estar muito embasado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, quando eu falo para você que essa é uma base estabelecida na lei, é porque, assim, a gente precisa mais cautelosamente, né, entender que tudo que é referente, principalmente à questão do Conselho Tutelar norteado pelo ECA, ele está lá previsto no seu título 5. Então, assim, a gente precisa saber de como que ele foi pensado, do seu conceito, né, das suas características, das atribuições, das regras de competências, sobre o processo de escolha, bem como os impedimentos para o exercício da função, eles estão previstos no capítulo 5 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? E aí, assim, quando... Só uma ressalva, mas você não está errada, não, sabe por quê? Porque eu estou com um livro aqui, Orientações ao Conselho Tutelar. Aí, eu citei a Lei 13.431, mas olha só, fala assim, tema interessante de muita relevância, pois 99% dos municípios ainda não implementaram a Lei 13.431, de 2000, que trata do sistema de garantia de direitos da criança e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Então, você não está errada, tá? Não, então, é por isso que eu estou falando, essa lei é uma lei que foi criada... O Conselho Tutelar, ele é quase que um núcleo extremamente municipal, dependendo de cada município, se rege de um jeito, né? Sim. Então, essa lei, ela é a lei que vai tratar sobre as questões da escuta especializada, enfim, são outras demandas que os municípios têm por obrigação instituir. Na verdade, nem todos têm. O nosso, por exemplo, é um que ainda não se organizou com relação a essa questão, mas a grande maioria dos municípios, sim. E na verdade, ela, inclusive, tem-se uma discussão, principalmente ao nível do mês de maio, né, que é o Maio Laranja, que fala sobre o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, que nesse mês se intensifica de uma forma, né, a nível nacional, para que a gente sensibilize, né, a todos, que a gente consiga encaminhar as informações que são realmente necessárias para essas questões que demandam as questões de violência sexual relativa à criança e adolescente. Então, assim, por isso que, na verdade, na hora que você leu, né, tipo assim, porque o Conselho Tutelar, na verdade... Não, eu só queria, só para quem está assistindo, fazer um parâmetro, entender, né? Porque, sim, por exemplo, norteia a lei federal que norteia todos os conselhos tutelares, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição, né? Aí eu lembrei desse livro que eu recebi, inclusive, do autor que me mandou, Roberto Fucchi de Almeida.
Sim, o Roberto. Na verdade, ele tem vários cursos que são específicos em relação a essa lei. Eu achei interessante, menina. Eu achei muito interessante. Eu falei, não, tem que me aprofundar nisso aqui, porque a gente não pode ficar só no estatuto, porque a gente, às vezes, fica só no estatuto da criança e adolescente, Constituição na parte de família e Código Penal. Estou falando do nosso trabalho. Mas vocês têm que ir muito mais além, né? Então, me lembrei da lei, mas você não estava errada. Não. É que quando você começou a discussão, eu falei assim, né? Ou vamos ver o que está dizendo a lei. Aí quando você leu ela inteira, ficou mais claro. Mas enfim. Ele mesmo fala que 99% dos municípios não utilizam a lei. Lei, né? É uma lei extremamente necessária. Né? É necessário porque, assim, porque todas essas questões, na verdade, o autor desse livro, como eu falei para você, né, ele se aprofunda bastante nesse assunto, que é um assunto importante, mas ele é um assunto bem mais avançado para as questões, né? Porque daí, na verdade, ele é importante para toda a rede de proteção, não só para o órgão, que é o Conselho Tutelar, que é um órgão de defesa. Para a gente. Toda instituição que se denomina rede de proteção deveria ter pelo menos esse livro dele. Ele tem uns cursos interessantes, ele é um combatente admirável. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pediram para perguntar, estou dando uma coisa que eu não sou, estou dando uma de jornalista e eu não sou. Quais são as atribuições de uma conselheira tutelar, de um conselheiro tutelar? Ah, que bacana. Então, bom, eu não sei se seria interessante, mas antes da gente adentrar a questão específica das atribuições, eu acho que de repente a gente pode, de certa forma, como eu falei para você, até para poder ajudar, né, todos que vão assistir a live, todos que, a quem fez essas perguntas, enfim, não só a essas pessoas, mas os profissionais que atuam na rede de proteção, porque assim, na verdade, Raquel, posso chamar de Raquel? Sim, fica à vontade. Porque assim, na verdade, o que acontece? Existe um grande mito em relação ao Conselho Tutelar, uma grande dúvida, né, de que o Conselho Tutelar ele serve, na verdade, para tapar os buracos e ocupar os espaços daqueles que, na verdade, não fazem aquilo que é para ser feito. Então, assim, iniciando a minha conversa para ter para eu não sair do foco, assim, a gente pensa o seguinte: a gente quer saber, quer estudar, quer pesquisar, a gente quer entender o papel de fato do Conselho Tutelar, a gente precisa entender aonde que ele fica estabelecido dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ele tem o seu espaço lá especial, específico, né, que no ponto de vista de muitas pessoas poderia ter sido mais detalhado, enfim, em seus artigos, mas nós estamos lá. Então a gente quer entender o papel, a gente quer saber, e ainda assim é importante que a gente entenda, eu sempre falo isso, a gente precisa entender toda a essência que o artigo traz e o que ele diz, não é só ler e a gente ir lá ao pé da letra, mas a gente entender de fato o que o legislador ele quis dizer quando ele colocou essas questões lá, né? Então, assim, a parte que vai se falar das suas características, do seu conceito, das atribuições, das regras de competência, que vai falar sobre a questão do processo de escolha, que vai falar quais são os impedimentos, eles estão todos alocados lá no capítulo 5, né? Esses artigos que compõem esses capítulos, eles são dos artigos 131 ao 140, eles são específicos nesse espaço, enfim. E na verdade, eles são subdivididos ali em alguns capítulos, e é ali que a gente precisa tentar, de fato, para a gente poder começar a entender o que o legislador e os legisladores colocaram a respeito e que ele esperava conceituar o Conselho Tutelar, né? Então, o intuito dessa nossa conversa hoje realmente é de dar um pouco de base para o entendimento de tudo que envolve o Conselho Tutelar. Eu vou tentar falar o máximo possível para a gente aproveitar a live. Não dá para a gente falar de atribuição sem a gente entender de fato o que é o Conselho Tutelar. Quando a gente consegue entender de fato, né, o papel do Conselho Tutelar, a gente avança para as outras discussões, né? Então, assim,
Lá no artigo 131 do Estatuto, ele vai dizer que o Conselho Tutelar, ele é órgão, tá? Então, a gente entende que ali ele personaliza, ele diz, né, o perfil que é o Conselho Tutelar, que ele é um órgão e que ele é permanente, autônomo e ele é não jurisdicional. E ele é encarregado aqui de estudo. A gente vai ler, são 4 linhas praticamente, né, dependendo do Estatuto são 3, 4 linhas. A gente vai ler e aqui, de fato, ele vai apresentar situações importantíssimas para esclarecer, né? Ele é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nessa lei, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, fica muito claro para a gente, se a gente olhar aqui, a gente vai perceber, então, que tudo pode estar muito descrito nesse artigo. E olhando a essência dele, não é assim, porque tem pessoas que vão ler e vão falar, ele é um órgão, ele é permanente, mas permanente por quê? Existe uma confusão muito grande por conta dos conselhos tutelares ter esse mecanismo de atendimento de plantão, mais conhecido como plantão, mas na verdade ele é um sobreaviso, né? A gente precisa começar a falar corretamente, né, as nomenclaturas de fato do que a gente faz, muito conhecido culturalmente pelo plantão do Conselho Tutelar, mas não é. Ele é um sobreaviso, né? Porque plantão mesmo a gente faz no atendimento na sede, quando a gente está lá na sede. Esse período, que é um período fora de sede, para as atuações que demandam outros movimentos em campo, enfim, ele é chamado de sobreaviso e é assim que ele deve ser expressado, né? Então, existe uma confusão quando as pessoas falam, o Conselho Tutelar é permanente porque tem o plantão, ele é ininterrupto, ele né? Realmente, o atendimento, ele é ininterrupto, né? A gente tem esse sobreaviso para poder garantir, né? Isso é uma discussão que a gente precisa avançar muito lá para frente, porque, na verdade, o ideal é que esse plantão, esse sobreaviso, ele realmente não precisasse da atuação do Conselho Tutelar nesse sentido, porque a ideia é que se tenham profissionais técnicos capacitados para as questões de campo. Deixa eu te cortar um pouquinho, porque, na verdade, a maioria das pessoas que às vezes conversam com a gente falam o seguinte, eu fui no Conselho Tutelar, tá fechado. Eu fui, tá fechado. Só vai abrir de tarde. Não sei o quê, não sei o quê. Tá funcionando em regime. Então, assim, é bom você explicar, assim, para quem está assistindo, de forma bem popular, como que é a questão do funcionamento, porque a maioria das reclamações que eu ouço eu fui no Conselho Tutelar e estava fechado. Eu fui no sei o que. Gente, mas eu ainda falo assim, será que não tem nenhum cartazinho na porta que está dizendo alguma coisa? Entendeu? Então, assim, você falou do plantão, do sobreaviso, então, assim, em termos leigos, o plantão e o sobreaviso, o que seria para um pai, para uma mãe, num momento que não é de 8 às 6 da tarde, por exemplo? Exatamente. Assim, nós temos os atendimentos que são os atendimentos presenciais ou por telefone em sede, que é um horário que a gente precisa cumprir, e isso está ali no artigo 134 fala, a lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar. Então, a gente precisa estar atento para o que diz a lei municipal. Por exemplo, no meu município, a lei municipal diz 40 horas semanais, as quais a gente divide essas 40 horas semanais nos períodos de atendimento dos plantões da sede, os atendimentos na sede. Só um instantinho. Rayane está querendo... Pode fazer a pergunta, que depois eu pergunto a ela, Rayane. Pode fazer. Isso. E aí a gente tem esses horários de atendimento na sede, que normalmente são horários que acompanham ali, né, os serviços públicos, das 8 ao meio-dia, da 1 às 5, ou da 1 às 6, ou das 2 às 6, depende. Então a gente divide por 8 horas, né, diárias na sede, e o que resta disso a gente divide nos horários de sobreaviso. Mas a questão é que a gente não tem um padrão, Raquel, né? Cada município tem sua lei municipal e cada município tem sua escala de trabalho de acordo com a quantidade de conselheiros que tem. Aqui nós temos 10 e a gente tem uma escala que a gente consegue respeitar essas 40 horas semanais, a gente divide entre todos os colegas, todo mundo tem a mesma carga e todo mundo divide em uma escala. Então, assim, as escalas elas são diferentes em todos os municípios, a gente não tem uma padronização disso,
né? Infelizmente a gente não tem. Até mesmo por conta de município que tem um conselho tutelar só, município que tem 2, 3, 4, enfim. E aí aqui a gente conseguiu garantir e respeitar essas 40 horas semanais. Então a gente, por exemplo, eu trabalho 40 horas semanais, na lei eu preciso apresentar a minha carga horária nesse sentido, né? Porém, a gente acaba fazendo muito mais que isso, a gente avança nos horários na sede, a gente acaba indo para reuniões nos períodos que a gente está de folga, enfim, porque, na verdade, é uma demanda mesmo muito gigante que a gente precisa ter um trato, um cuidado maior, mais delicado, enfim. Aí, então, assim, com relação a essas questões, para voltar lá, né, na questão do que a gente estava falando, então é lá no artigo 131 que vai se conceituar o Conselho Tutelar, né? Que a gente vai realmente olhar para esse artigo e a gente vai entender que ali a gente está falando e está conceituando o Conselho Tutelar, o que muitas vezes traz a questão de algumas dúvidas, né? Então a gente entende que ele é um órgão, que o Conselho Tutelar ele foi definido dentro do Estado como órgão público municipal, então ele integra a administração pública municipal, ele tem sua autonomia nas decisões, mas ele integra, né, a questão da administração pública, né? E ele é um órgão inovador na sociedade brasileira, por isso que se tem tanta confusão e a gente não consegue estabelecer de fato como que é, e por isso que existe a dúvida na questão do próprio órgão, das pessoas que vêm de fora e olham para a gente e realmente tem uma dificuldade de entendimento. Isso eu estou falando de serviços, eu estou falando de instituições governamentais, não governamentais, eu estou falando de juiz, de promotor, que muitas das vezes entende mesmo de forma equivocada, até porque não existe uma lei orgânica que dê um parâmetro, né, e padronize toda essa questão de que a gente precisa a respeito do Conselho Tutelar. E aí falando de tudo, de estrutura, de remuneração, enfim, né, porque cada município tem sua lei municipal e é tratada de cada um de um jeito, né, então isso traz muita confusão pra gente. Pelo menos então, aí onde você mora, vocês trabalham de uma forma que, por exemplo, nesse horário está fechado, mas tem quem está de sobreaviso caso aconteça alguma coisa. Sim, tem um telefone. Ótimo. Porque tem lugar. Por isso que eu estou te falando, eu estou te perguntando, porque tem pessoas que falam, mas eu fui lá e estava fechado. Então, poderia, então, por favor, os conselhos tutelares colocarem uma placa. Estamos de plantão e os conselheiros saem. Isso seria, assim... o ideal. Não é nem o ideal, não. É o padrão de toda a porta do Conselho Tutelar. Beleza. Por exemplo, agora, na porta do nosso Conselho tem os horários estipulados e o telefone do sobreaviso. Mas aí que... Sim, mas eu estou dizendo o seguinte, deveria ter, não tem, mas nós tiramos a dúvida agora. Porque muitas pessoas nos ligam e falam, eu fui no Conselho Tutelar e estava fechado. Complicado. E aí vem até a gente... Tipo assim, por quê? Por exemplo, eu quero tirar uma dúvida da seguinte coisa. Vocês recebem uma denúncia, eu estou fazendo aqui como se fosse um estudo de caso. Vocês recebem uma denúncia de que uma criança está morando com uma mãe, a mãe é usuária de dependente química, não é algo que as pessoas estão suspeitando, não. Ela é de fato usuária e a criança está com ela e ela está morando com um cara que no mínimo é usuário e tem suspeita de que seja traficante. E que a criança não sai de casa e os vizinhos estão se incomodando, alguém vai até vocês, fazem uma denúncia. Estão achando que a criança não está sendo privada de brincar com outras crianças, está sofrendo, não está se alimentando direito, está sofrendo maus tratos, não chego talvez físico, mas a alimentação não está bem, é como se fosse um semicárcere privado.
aí vão lá e fazem a denúncia a vocês. Aí o conselho tutelar vai lá, um ou dois conselheiros, qual que a dinâmica? O conselheiro, vai um conselheiro com um policial ou com alguém da assistência social, ou vai primeiro só um ou dois conselheiros tutelares, e se for negada a entrada, qual é o procedimento? Tá, vamos lá. Primeiro, assim, as situações são as situações mais... Tem uma história bem marcada, porque isso acontece, tá. Entendeu? As situações de denúncias que chegam ao Conselho Tutelar, elas são as situações mais adversas possíveis que possam acontecer, né? Você contou uma certa história, que eu não sei se é verdadeira ou não, enfim, mas a gente vai trabalhar em cima desse contexto. Primeiro que a gente precisa ter de entendimento que o Conselho Tutelar, ele não é órgão executor, tá? Na verdade, o Conselho Tutelar, como eu ia completar, mas você acabou chegando já nessa questão, né? O Conselho Tutelar, ele, como lá no seu conceito está descrito que ele é um órgão que deve zelar pelo cumprimento dos direitos de criança e adolescente, então ele tem que garantir que quem tenha que cumprir, quem tenha que garantir proteção, faça, né? Na verdade, nós somos um órgão de defesa, a gente não é órgão executor, mas isso na verdade, são grandes distorções que acontecem ao longo de anos, que na verdade acabam fazendo com que as pessoas entendam que o Conselho Tutelar, ele é um órgão de proteção, e ele não é, ele é um órgão garantidor de proteção, né? Ele precisa, na verdade, ele precisa zelar para que, por exemplo, você, que é presidenta de uma associação, cumpra o seu papel da melhor forma possível como garantia de proteção. Ou, por exemplo, que os serviços estejam de fato, os serviços de proteção, seja CREAS, CRAS, enfim, acolhimento, que eles cumpram um papel, né, esse serviço de proteção, bem como a gente também faça, pais, mães, família, que todos são responsáveis. Lá no artigo 4 fala que todos nós somos responsáveis por garantir proteção. Então, o Conselho Tutelar, ele precisa estar atento nessas questões. Porém, quando você fala, né, quando chega uma denúncia ao Conselho Tutelar, com essa descrição que você fala, a gente precisa entender o quê? Que a primeira atribuição do Conselho Tutelar, que está lá no artigo 136, ela vai falar o seguinte: atender crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98, e aí é importante porque, assim, eu tenho uma live, inclusive, que só fala do artigo 98. É assunto para muitas lives isso que a gente vai tratar aqui. Então, assim, previstas lá no artigo 98 e 105, aplicando as medidas, porque o Conselho Tutelar, ele tem atribuições que são específicas, né? Então, quando a gente atende nas hipóteses previstas no artigo 98, e aí o artigo 98, ele diz assim: as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta ou omissão ou abuso dos pais ou responsável em razão de sua conduta. Então, assim, aí a gente já identifica no primeiro momento, se a gente for olhar a denúncia, como uma questão de omissão ou abuso dos pais ou responsável, né? A gente tem uma questão de uma criança em que a denúncia fala de um possível cárcere privado. Cárcere privado é crime, a gente chama polícia. No primeiro momento, quem precisa, na verdade, averiguar e investigar uma questão de cárcere privado é a polícia. Porém, a gente não sabe direitinho como que chegou essa denúncia ao Conselho Tutelar. Uma coisa é a pessoa ligar e dizer: a criança está em cárcere privado, privada de qualquer tipo de situação, ou é uma criança realmente que não tem contato ali com a comunidade, contato com as pessoas de fora ou com outros familiares, enfim. Então, a gente precisa sempre estar muito atento ao que diz, de fato, lá detalhadamente a denúncia. Mas vamos dizer que o conselheiro recebeu essa denúncia e ele foi averiguar, fazer uma visita de averiguação, que não é uma visita social, porque o Conselho Tutelar não é órgão que tem em seu colegiado profissionais técnicos, né? Como eu falei, nossas atribuições, elas são específicas. Então, a gente percebeu na denúncia que existe uma possibilidade, nessa hipótese, de ter algum direito ameaçado ou violado. Então, essa questão do atendimento, ela está muito ligada a não é a execução, a olhar
né, para aquilo que precisa ser feito. Muitos pensam que o Conselho Tutelar tem poder de polícia, mas não tem. Sim, não tem, na verdade. É isso que a minha dúvida, a dúvida de muitas pessoas que fazem denúncia é essa. Chega-se na porta, a pessoa recebe, a mãe ou o pai, é comprovado que está acontecendo alguma coisa, pessoas viram, fizeram a denúncia, o conselheiro tutelar chegou, certo? E aí o que acontece? O proprietário da casa não deixou o conselheiro tutelar entrar para conversar. Na Qual verdade, que é o passo? Chamar a polícia ou acionar o Ministério Público? Então, são situações assim. Se está tudo ok, não há motivo para essa família impedir ou embaraçar o trabalho do conselheiro tutelar, que inclusive isso também é crime, né? Atrapalhar, embaraçar. Então, na verdade, né, é necessário que Você acabou de falar algo que, querendo ou não, quem não deve, não teme. Então, abre-se a porta para entrar, né? Abre-se a porta para entrar. Na negativa... Mas receber na porta e não deixar entrar, algo estranho aí, né? Algo possivelmente está de errado nessa questão. Então, assim, dependendo desse contexto, dessa denúncia, é necessário sim, para que a polícia faça parte dela, averigue se está tudo certo com essa criança ou não, entendeu? Essa família, posteriormente, ela precisa ser chamada até a sede, notificada, deve ser feitos os encaminhamentos que são necessários, que são aqueles específicos lá, que são as aplicações de medida de proteção, né? A qual o conselho tutelar, na decisão do seu colegiado, não é de um, não é de dois, tá? A gente vai pensar na melhor medida de proteção a ser aplicada a essa criança, mesmo que seja a mais básica, tá? Vamos pensar que a criança... A mais drástica, que é tirá-la de dentro, né? Exatamente. Então, assim, a gente vai entender qual que é a medida mais adequada, a medida mais... E ela precisa ser célere, ela precisa ser rápida, ela precisa ser eficaz, ela precisa ser tudo isso. Tá? Mas aí, assim, então, por isso que eu falo... Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Isso. Contudo, né, é sempre importante a gente lembrar que o Conselho Tutelar, né, volto a falar, ele não é órgão executor. Inclusive, quando muito equivocadamente a gente acaba executando algumas ações, né, ele não é executor, e quando executa a gente também viola direitos. Porque a gente não tem condição técnica, né, mas a gente tem que ter o olhar, o zelar para aqueles que precisam cumprir o direito. Então, a polícia ela precisa cumprir a obrigação dela, que é vir ali, né, e garantir para ver se está tudo ok, né, em relação àquela denúncia. O Conselho Tutelar, ele precisa comunicar uma notícia de fato, mesmo que seja uma suspeita, uma ameaça, porque a gente vai precisar, vamos dizer que existe essa denúncia ela precisa, normalmente quando a gente encaminha notícia de fato ao promotor, ao MP, ele, se não foi feito nenhum boletim de ocorrência ainda, né, se a gente não tem, por exemplo, uma outra parte da família que a gente oriente, encaminhe para, né, a questão do boletim de ocorrência e tudo que precisa ser feito, esse promotor ele tem esse poder de abrir um inquérito para, né, polícia, para poder fazer essa investigação de uma forma a gente detectar se realmente houve crime ou não. Porém, é importante que a gente faça todos os encaminhamentos que são necessários. Quem precisa acompanhar, né, prestar esse acompanhamento, esse apoio, essa orientação, nos informar daquilo que é importante, que a gente precisa saber como que está essa questão dessa criança, são os serviços públicos, que no caso é o CRAS, é o CRES, se tem situação de vulnerabilidade social, né, que na verdade foi percebida na situação dessa família, a gente precisa que o CRAS esteja acompanhando a situação da família. Se a gente percebe... Pode falar. Só que deixa eu te falar uma coisa. Isso é a teoria. Eu quero saber a questão da prática. Então, a prática chegou para mim uma situação que não é aqui da minha cidade. Chegou uma situação que foi feita uma denúncia, foi feito um boletim de ocorrência, foi feito também uma denúncia no Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar foi até o local,
a mãe da criança não deixou o conselho tutelar entrar para conversar, mas foi visto, inclusive, um machucadinho numa parte do corpo da criança que a mãe justificou ter arranhado em algum lugar. Eu, se fosse uma conselheira tutelar, aquele arranhado não me sairia da cabeça. Eu iria até, entendeu? Eu queria saber, porque existe a aflição, porque não foi feito para o Instituto, foi feito aos órgãos competentes. Eu queria saber o porquê do impasse do Conselho Tutelar e da polícia e nada ser feito até agora. Então, bastante complicado, porque assim, numa questão em que é necessário, existe a denúncia, existe... O conselheiro tutelar que chegou na porta e viu o que viu, pode ir ao MP, não pode? Sim, na verdade, toda suspeita, inclusive... Exatamente. O MP, não pode? Pode comunicar, inclusive, porque assim, a OMP também demanda algumas providências, né? Ele precisa tomar algumas providências em relação. Olha só, nenhuma pergunta minha aqui está sendo para te constranger. É porque são coisas do dia a dia que acontecem. Sim. E por isso que tem gente que fala, olha, o Conselho Tutelar não tem poder de polícia. Mas por que a polícia não agiu? Por que o MP não foi notificado? Exatamente. A questão de encaminhar... Assim, como que a gente fica, sendo que nossa obrigação é cuidar daquela criança, daquele menor, e aí? Como que põe a cabeça? A gente, na verdade, Raquel, como eu falei para você, a gente não tem condição técnica alguma, né, de, num primeiro momento, a não ser que a gente pegue uma situação mesmo de fato, como, por exemplo, como aconteceu com aquela criança lá de Campinas, né, que a polícia chegou, pegou ele preso dentro do barril, nu, toda uma situação de sem alimentação, sujo, sem roupa, enfim. Ali foi constatado. Negligenciado por denúncia do tutelar, né? Então, negligenciado por várias situações, no meu ponto de vista. A gente até fez uma live para discutir esse assunto. Ele teve todos os seus direitos violados. Mas voltando à situação que você falou, nem sempre, quando a gente recebe uma denúncia, a gente consegue, no primeiro momento, constatar alguma coisa. Isso é uma realidade. Por isso que a nossa atribuição não é técnica, a nossa atribuição é de encaminhar os órgãos competentes para que façam, que acompanhem. Essa criança, por exemplo, se é uma situação de denúncia em que gera, por exemplo, a percepção detalhada na denúncia de que essa criança sofre maus tratos, seja agressão física, verbal, psicológica, seja a forma que for, né? Nós, conselheiros tutelares, a gente pode até perceber que pode acontecer alguma coisa, mas a gente não tem essa condição técnica de afirmar, né? De fazer avaliação alguma. Por isso que a gente demanda fazer aquilo que é nossa atribuição. A gente precisa que os órgãos que sejam competentes, esses serviços públicos, façam esse acompanhamento para prestar apoio, orientação, inclusive numas situações em que demandam suspeita de violência sexual, de maus tratos, aquelas que a gente não consegue que a criança se expresse ou que esteja, que essa criança esteja ali marcada com hematoma, com lesão, seja o que for, que dê, né, clareza para a gente de que algo acontece. A gente tem essa lei que fala da escuta especializada, a qual você achou tão importante. Por quê? É na escuta, nesse acolhimento da escuta especializada que esses técnicos, eles de fato vão entender se essa criança ela é realmente vítima ou não de alguma violação de direitos, tá? Aí a gente está falando com relação ao respeito, com relação à dignidade, que são os principais direitos violados quando a gente fala de maus tratos, quando a gente fala de negligência, né? São esses direitos então, os específicos. Nesse caso que eu te contei, seria necessário aí dar, né, vamos dizer assim, tomar algumas providências. O Conselho Tutelar, ele precisava sim encaminhar notícia de fato, mesmo que ele não tivesse certeza absoluta, né? Porque assim, a gente nunca tem certeza. Na maioria das vezes a criança vai negar, né? Não, mas nesse caso, essa criança... Eles nem chegaram, né? Nesse caso, o menor não tem condição ainda de verbalizar.
Entendi. Então, assim, vamos pensar que seria necessário, primeiro, fazer todas essas questões. A gente tem uma denúncia, houve uma negativa do acesso, houve um embaraço do trabalho do Conselho Tutelar, inclusive ele poderia ter representado essa mãe por dificultar o atendimento, o acesso do Conselho Tutelar. Exatamente. Poderia, exatamente. Não foi então, feito assim, nada disso. Então, é complicado, porque ali acionar a polícia seria necessário, porque a gente tinha uma denúncia de possível cárcere privado, certo? Então, se isso não foi feito, precisa entender, né? Precisa entender de fato o que aconteceu ao pé da letra, né? Porque só o Conselho Tutelar, ao ser questionado, ele poderia de fato dizer se foi isso mesmo que aconteceu, se não foi isso, quais as medidas de proteção que eles tomaram em relação a essa criança, porque assim, não dá pra gente dizer que a denúncia é uma denúncia evasiva logo de cara, bem como não dá pra gente dizer que é uma denúncia verdadeira logo de cara, a não ser quando a gente pega a criança toda machucada, né, que a gente pega a criança machucada, que a criança fala realmente, eu apanhei, meu pai bateu, minha mãe bateu, meu padrasto bateu, enfim, que são situações diferentes. Uma criança que não consegue verbalizar, no mínimo, a gente precisa ter ainda um cuidado muito maior. Então, notícia de fato é uma das principais atribuições do Conselho Tutelar. A gente precisa comunicar, seja ela uma infração penal, seja ela uma infração administrativa, seja ela o que for, precisa ser comunicado, né? E aí o Ministério Público, ele vai, dependendo daquilo que não é competência nossa, tomar providência. Certo? Porque tem algumas questões que é o MP que precisa tomar providência. Tem situações Sim, que é o juiz que precisa fazer. É por isso que eu enfatizei tanto, porque isso é recorrente. Você entendeu? A pessoa sabe que está acontecendo uma coisa, vai à delegacia, faz um boletim de ocorrência, vai ao Conselho Tutelar, também faz a denúncia, e aquilo ali morre na palavra da pessoa que possivelmente está cometendo um crime contra a criança. E fica por isso mesmo. Então, é isso que você respondeu, que eu tenho certeza que muita gente hoje vai saber. O MP precisa ser notificado. Sim, e né? Eu acho que a polícia... e precisam ser encaminhados. A polícia também já poderia ter batido na porta. Por quê? O Conselho Tutelar não tem o poder de polícia, mas tem o poder de notificar e, quiçá, ir à vara da infância e juventude e pedir um mandado, que os juízes peçam um mandado para que quem tem o direito por lei, quem tem a obrigação por lei de, com mandado, adentrar a casa, ter feito isso. Isso não foi feito. Entendeu? É isso que eu queria explicar para muita mãe que está assistindo, para muito pai que está assistindo, ou que vai assistir, porque a live vai ficar gravada. Então, assim, é importante falar da lei, mas às vezes eu gosto muito as pessoas gostam, às vezes comentam comigo, Raquel, eu gosto do seu tipo de live porque você deixa um pouco a lei de lado. Porque as pessoas querem informação. Sim, entendeu? Porque as pessoas precisam. E, assim, há tanta falha nas instituições que por isso que surgem as ONGs. Para quê? Para cobrir as falhas que às vezes tem nos órgãos que são instituídos por lei, ou federal, ou estadual, ou municipal. Por isso que nós somos quem? A rede de proteção para dar o suporte, já que a coisa está muito séria, principalmente agora na pandemia. Né? Que, na verdade, as questões de violências à criança e adolescente, elas aumentaram significativamente, né? Porque a gente tem... Mostra, assim, de forma gritante. Eu acho que eu li a OAB do Rio Grande do Sul, 330 ou 320 crianças são abusadas por dia, estão sendo abusadas por dia durante essa pandemia. Sim. Cresceu a violência 12 vezes mais em São Paulo. E assim, a gente tem um número muito maior. 110 DPCAs no Brasil. Olha o tamanho, a magnitude do nosso país. Não é? Em extensão territorial, 110 delegacias especializadas. Exatamente. Mas aí você vê delegacia da mulher, que delegacia da mulher.
É de né? dar dor no É muito coração da assim, gente. sabe? Gente, a mulher não, eu não estou aqui desmerecendo a violência que é cometida contra a mulher, mas ela ainda tem como se pegar o telefone, tem como correr, tem como até acertar alguma coisa em quem está machucando ela, para poder conseguir sair de perto. Igual saiu no noticiário há pouco tempo da moça que fingiu que estava passando mal, que o marido agredia ela sempre, ela fingiu que estava passando mal, chegou no hospital, ela escreveu no prontuário pedindo socorro. Então, assim, muito mais delegacias da mulher do que delegacias para crianças de 21 dias que estão estupradas pelo pai. Né? Na verdade, as delegacias, principalmente as delegacias, na verdade, as delegacias, principalmente a delegacia da mulher, ela acaba muitas vezes acolhendo, né, a questão da criança e do adolescente aqui em Taubaté. Porque não tem. Porque não tem, né? Na verdade, assim. Ou então vai para a Polícia Civil, vai para a Polícia Civil, sabe? Sim. É bastante complexo. Então, assim, na verdade, é uma luta que ainda a gente precisa travar para muitas coisas se acertarem, né? É aquilo que a gente fala. A gente tenta, eu, pelo menos, como conselheira tutelar, eu tento fazer essa discussão do que a gente precisa mesmo estar muito atento àquilo que é nossa atribuição, porque já é muito difícil, Raquel, sabe? Às vezes você vai olhar... Porque vocês têm, além de vocês têm a atribuição da questão da violência e tudo mais, vocês têm a questão das infrações cometidas pelos menores, vocês têm a questão da indisciplina escolar, que é o zelo do Conselho Tutelar, é a atribuição do Conselho Tutelar, não sei quantas faltas, notificar o Conselho Tutelar, não tem link entre a escola e o Conselho Tutelar para isso, não é isso? Na verdade, indisciplina não, né? Indisciplina cabe às questões da escola, né? Dos programas pedagógicos a qual a escola precisa ter lá. Mas aquilo que cabe ao Conselho Tutelar em relação à questão da escola, quer ver? Vamos colocar aqui, só para você para poder ver assim, são as questões que é obrigação, a escola, né? Os dirigentes de estabelecimentos de ensino comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos, né? O que é obrigatoriedade, tá? Envolvendo seus alunos. Reiteração de faltas injustificadas. Então, nesse contexto que eu estou dizendo da questão da indisciplina escolar. Quando o aluno se evade da escola. Eu não sei quantas faltas são, você sabe melhor do que eu. Na verdade, a escola ela só deve comunicar o Conselho Tutelar depois de ter tomado todas as providências que cabe à escola, né? Esgotado todos os recursos da escola. A escola tentou de toda quanto é forma resolver essa questão. Sim, eu estou dizendo o seguinte, que vocês, além de toda a questão da violência, vocês não têm só essa atribuição. Tem atribuição dentro do contexto da escola também. Do âmbito da escola. É isso que eu estou dizendo. Quando você falou assim, é muito trabalho, Raquel. Eu falei, sim, é muito trabalho. A questão da indisciplina escolar, que depois que esgotado... Eu sei que mãe é chamada e tudo. Quando se esgota tudo, vocês entram como uma maneira de brecar aquilo ali e ver o que está acontecendo, né? É como que vocês fossem eu não vou falar coador, não, mas a peneira para ver o que realmente está acontecendo. Vamos olhar aqui, vamos botar uma lupa aqui e ver o que está acontecendo, por que dessa evasão escolar, por que o pai foi chamado, a mãe foi chamada. Tem a questão das festas, que quando tem bebida alcoólica, aí que menor vai, vocês também são acionados, tem isso também, não é isso? Equivocadamente. Equivocadamente, né? Porque, na verdade, também é uma questão cultural, onde as polícias, os delegados, enfim, até juízes, se você quer saber, acabam atribuindo isso a uma atribuição do Conselho Tutelar que não é, de longe, né? Na verdade, a questão que envolve adolescentes e crianças
em uso de bebida alcoólica, de drogas, é um trabalho da polícia. O trabalho do Conselho Tutelar, ele é posterior a isso, tá? É como eu falei para você, o Conselho, ele não é órgão executor, ele não vai lá para tirar a criança, para ver se tem 12, 13, 14 anos, isso é um trabalho da polícia. Você não entendeu. Uhum. Eu estou dizendo o seguinte, eu vou fazer uma festa, e nessa festa vão ter maiores, vão ter menores, e eu vou oferecer aos meus convidados bebida alcoólica. Eu estou falando que eu já vi em cidades do interior, não vou falar de qual estado, a seguinte situação, o Conselho Tutelar ser acionado, porque haverá aquela festa, e naquela festa haverá menores. E o carro do Conselho Tutelar fica do lado de fora, com 2 conselheiros lá dentro. Eu estou falando porque eu já vi. Eu sei, muitas vezes a gente já foi acionado para carnaval, para festa. Não é esse o trabalho do Conselho Tutelar. O trabalho do Conselho Tutelar está de longe disso. Isso daí é um trabalho que precisa ser feito pela polícia, tá? Se está acontecendo o uso de bebida alcoólica, se adolescente, enfim. Na verdade, é uma tratativa da polícia e da família. O Conselho Tutelar, ele vai atuar posteriormente, porque eles precisam comunicar, inclusive, né, quando há essa situação, para que o Conselho atue e olhe para ver se os direitos dessa criança e desse adolescente, eles estão ameaçados, muitas vezes sim, né? Se foram violados, e aí a gente vai fazer as aplicações de medida de proteção que são necessárias. Aí a gente vai encaminhar para avaliação psicológica, para atendimento né, nas questões do atendimento de saúde, que está relacionado à questão do uso de bebida e álcool. A gente vai olhar para esse pai, para essa mãe, para entender qual que é esse contexto, se eles precisam ser advertidos porque essa criança, esse adolescente estava no local onde não deveria estar naquele momento. São coisas que o Conselho ele precisa olhar, ter um olhar mais geral para todas essas demandas de violação de direitos. Tá? Então, assim, é equivocado quando, por exemplo, juízes, delegados acionam o Conselho Tutelar para esse tipo de ação, que não é, na verdade, para ser feito. E o Conselho Tutelar infracional? Muito menos. Né? O ato infracional, ele é específico do juiz, específico do atendimento do promotor. O Conselho Tutelar, ele só vai, olha só que bacana, quer ver quando que ele vai atuar numa questão que de leve demanda a questão, né? Aqui, quando ele fala aqui, quer ver, ó, providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, que são aquelas que a gente deve aplicar, né? No 101 está dizendo lá o que o conselho e o juiz pode aplicar de medida de proteção. Só nós dois, olha como nós somos lindos, o Conselho Tutelar e o juiz. Né? O juiz, ele pode de 1 a 10 e a gente pode de 1 a 7. Tá? Então, assim, mas a gente... Mas o juiz ganha, mas o juiz sempre ganha. Não, o juiz não sabe. Mas então, é por isso que eu tô te falando para você. Olha só que bacana. O juiz e o Conselho Tutelar, ele tem né, ele pode fazer as aplicações de medida de proteção que estão lá no artigo 101, do 1 ao 7. Só que não tem diferença do juiz pra gente. Ele só pode aplicar 2 a mais, 3 a mais, que a gente dependendo da situação. Tá? Agora, sim, nas que a gente aplica igualmente a ele, não tem diferença dizendo que o Conselho Tutelar sai da cadeira dele para executar alguma coisa e o juiz não. Entende? Na verdade, tudo que está lá estabelecido é igual para mim e para ele. A questão é que existe essa distorção de dizer que o Conselho tem que sair da cadeira para fazer outras coisas. Né? Então, aqui, quando você fala de ato infracional, esse daqui, olha, é um dos momentos que tem uma atribuição que fala, né, que a gente pode providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, de 1 a 6, para o adolescente autor de ato infracional. Então, a gente, inclusive, pode, porque, na verdade, o Conselho Tutelar, ele pode do 1 ao 7. Como o 7 é o acolhimento institucional, né, que tanto a gente quanto o juiz pode decidir pelo acolhimento institucional, o juiz diz aqui que nessa questão do ato infracional a gente pode do 1 ao 6. Né? E é bacana porque é isso que a gente precisa fazer, aplicar as medidas de proteção, tanto a criança e ao adolescente, como as medidas que são pertinentes aos pais e ao responsável. Então, na verdade, a prática, ela está ao contrário. As pessoas vão primeiro, levam o menor infrator
ao Conselho Tutelar, depois o Conselho Tutelar leva para a delegacia. Deveria ser o oposto. Vocês seriam a última medida para aplicar a punição. A punição. A gente sabe dentro do Estatuto da Criança e Adolescente que de tanta tal idade ele só vai assistir umas aulinhas e para casa. Ou cumprir alguma coisa, pintar algum muro, cuidar de alguma coisa. Então, a prática, ela está inversa. Então, na verdade, eles devem primeiro o infrator a vocês e não deve ser assim. Deve ser primeiro as autoridades, a autoridade policial e vocês serem, por último, na questão da disciplina. Fiscalizar e aplicar a disciplina, não é isso? As medidas socioeducativas, quem aplica é o juiz, né? Na verdade, é ele que vai fazer a aplicação das Mas vocês fiscalizam se as medidas estão sendo cumpridas. Na verdade, isso, a gente vai... É essa questão, a gente vai providenciar aquilo que, de repente, ele determinar e não... isso não que eu disse, a roda está girando errado. Então, porque isso que eu disse. A roda gira errado na prática. O Conselho Tutelar, então, são todas questões daquilo que eu falei para você. A gente, na verdade, ocupava vários espaços e vários lugares de forma equivocada. Toda situação de ato infracional, o Conselho Tutelar era chamado na delegacia para ir lá pegar o adolescente e levar para casa ou não levar para casa, enfim, resolver. Não, hoje a gente se posiciona, a maioria dos conselhos tutelares, porque a gente tem feito uma ação, inclusive, na verdade, diante dessa questão digital em qual a gente tem acesso, de que é muito importante e necessário os conselhos estarem capacitados. E isso é uma obrigação, né, do executivo. Mas isso é privilégio de cidade grande. Então, a gente está falando aqui e tem gente que nos acompanha e que a gente faz atendimento de cidades de interior de vários lugares do país. Então, não acontece que o que você está falando é a realidade de uma prática que deveria ocorrer em todo lugar e não. Mas isso é uma falha do município, Raquel, porque assim, o estatuto é claro quando ele estabelece que o município ele precisa, ele é obrigado. Por isso que eu quis hoje falar sobre o Conselho Tutelar, por quê? Porque em alguns está correto, em outros lugares não está. Então, porque na verdade, ele já deixou de ser importante para ser urgente que os conselhos tutelares eles precisam estar capacitados. E capacitado significa adquirir conhecimento específico na área que trabalha. Porque assim, se é uma obrigação do município ofertar capacitação continuada, e precisa ser continuada, não adianta fazer capacitação na hora que o conselho tutelar entrou para ser conselheiro. Aí faz, no início, faz uma lá depois de 3 anos. Não. O ideal é que a gente tivesse capacitação todo mês a gente estivesse lá fazendo capacitação. Isso é o ideal, né? E isso deveria ser proposto pelo município, né? Deveria não, é uma obrigação. Eu acho que nem pelo município, eu acho que deveria ser proposto lá em cima. Mas como, na verdade, o conselho está alocado ali na questão, né, municipal, é o município que tem as responsabilidades para os seus conselhos tutelares, a obrigação é do município. Mas, por óbvio, podia ser proposto também. Capacitação é importante, sim. A capacitação ela pode vir de qualquer lugar. De contas, o Conanda está lá em Brasília. Exatamente. Então, assim, e aí eu faço a seguinte avaliação, né, ao longo de todos esses anos. Quando a gente tem um conselho tutelar forte, atuante, que ele... Não vou dizer para você que eu sei de tudo, não. Eu vivo fazendo capacitação, inclusive eu dou capacitação. A gente está o tempo todo antenado com as questões, mas assim, são situações tão específicas que às vezes aparecem, né? As questões que a gente fala, os casos, né? Eu não costumo falar caso, eu costumo falar possível situação de violação de direito, que eu acho que define melhor. Mas assim, às vezes eu falo assim, eu já vi de tudo, eu já sei de tudo. Mentira. Tem hora que aparecem umas coisas que eu falo assim, oi? O que é isso? Como que é? Eu costumo dizer, assim? Então você é igual a mim, porque eu costumo dizer o seguinte, que eu vou aprender até o dia, ou que eu descer a sepultura, ou que o Senhor me chamar no arrebatamento. Quero ir para o céu.
Estou buscando, estou melhorando minha vida para subir para a eternidade com Jesus, entendeu? Sim. Ou pela morte, ou pelo arrebatamento da igreja. Então, eu vou aprender até esse dia. Ninguém sabe tudo. E eu gostei do seu posicionamento do quê? De você bater na tecla da necessidade de cursos periódicos de capacitação. Sempre. E, na verdade, assim, quando a gente, por exemplo, a gente vai ter várias situações, porque, assim, a gente vai, por exemplo, eu tenho condição de todo mês separar um dinheiro e pagar cursos, né? A gente tem capacitadores maravilhosos por aí, né? Uns a gente se identifica mais, outros mas a gente vai aprender sempre alguma coisa, seja o que for, com alguém. Então, assim, eu tenho condição de pagar a capacitação. O meu município deveria prover isso pra gente, né, mensalmente. Todos. Mas a gente vai ter municípios, por exemplo, que conselheiros tutelares recebem um salário mínimo, mal conseguem dar conta, né, das questões particulares, pessoais dele. Como que ele vai ficar bancando, pagando cursos, né? A gente tem bastante coisa gratuita, mas até o acesso é difícil, Raquel. Né? Às vezes não tem internet, às vezes tem dificuldade em várias coisas. Não, eu sei. A gente está falando aqui, mas é aquilo que eu te falei. Eu tenho uma tia até que usa o termo assim, nos grotões aí dos interiores, afora, as pessoas não têm noção do que está acontecendo. Sabe? Não tem. Tem a doutora, uma advogada aqui, ela botou assim, aluno recebe diploma de 9ª série sem nunca ir à escola e... Ai, meu pai, pera lá. E conselho tutelar informado ignora. Então, né? Uma advogada colocou aqui. E a doutora foi uma das, quando ela viu a minha postagem, ela falou, meu Deus, eu quero assistir. Eu falei, se a senhora quiser botar a pergunta, doutora, eu pergunto para a senhora, mas ela conseguiu entrar na live. Isso aí deve ter sido algo que aconteceu na cidade dela. Então, assim, vai depender muito da realidade dos municípios mesmo. Eu não sei qual é a realidade do município de qual ela coloca essa história, né? Porque, assim, precisa entender qual o contexto de tudo isso que a gente tem da pandemia, que trouxe muita dificuldade, inclusive para as questões escolares, né, que a gente tem acompanhado. A gente teve que lidar muito com essa questão do direito à educação, de que forma que ele estava sendo garantido, mas a gente tendo um olhar cuidadoso para toda a questão que envolvia a vulnerabilidade relacionada à pandemia. Eu não sei se é esse o caso. Porém, né, o mínimo que a gente espera que o Conselho tome como providência em relação a isso, né, o mínimo, né, é uma devolutiva da escola, certo? Por conta dessa denúncia que chegou, né? Porque como que se deu isso? E aí, diante dessa informação da escola, né, a gente entender junto com o dirigente da escola, com o coordenador, seja com quem for, né, com a Secretaria de Educação, a gente entender se houve alguma violação, sim, né, meu ponto de vista. Num caso desse, o mínimo que a gente espera é que isso fosse, na verdade, eu não sei se aconteceu. Né? Apurado. Eu não sei se aconteceu, né, porque uma coisa é ignorar, chegar a denunciar lá, o conselho falar, vamos pensar assim, né, pelo menos passou de ano, a mãe tem que estar feliz. Não, né? A gente precisa entender, e aquilo que eu falei para você, a gente precisa sempre ter um olhar para identificar quem são os violadores. Se o conselheiro tutelar, ele não consegue, isso eu falo sempre, e eu acho muito importante. Se a gente, se eu sou um conselheiro tutelar, uma conselheira tutelar, que ao menos eu sei quais são os direitos fundamentais que estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, e eu vou dizer para você que tem uma grande maioria que não sabe, infelizmente, e aí eu não vou desmerecer, tá? Eu vou falar daquilo que tá colocado, tá? Vai ter conselheiro como qualquer outro profissional que não tem perfil para estar onde está, tá? Mas sim, a gente vai ter profissionais que têm uma dificuldade de acesso à capacitação. Então, se a gente não consegue identificar os direitos fundamentais que está lá apontados, né?
no Estatuto da Criança e do Adolescente, como é que eu vou fazer alguma aplicação de medida de proteção se eu não consigo nem entender? É aquele negócio, né? Eu, particularmente, eu nunca fui favorável, assim, eu não quero desmerecer, muito pelo contrário, você é extremamente capacitada, a gente vê, assim, que você está aí do lado com a legislação, se valendo dela. Eu costumo dizer o seguinte, se até os juízes que vão presidir o tribunal do júri levam o seu médico embaixo do braço, que dirá a gente que está na fila do pão, entendeu? Então, Sim. assim, eu costumo dizer o seguinte, que no meu ponto de vista, eu acho que a forma... Tudo rabiscado, escrito. Aqui, eu tenho meu vademecum, eu tenho aqui, eu tenho, de várias formas, eu tenho essa proteção adolescente. Eu costumo dizer o seguinte, que o meu ponto de vista, que a forma de escolher os conselheiros tutelares deveria ser mudada. É aquilo que eu sempre falo, o meu vizinho de porta de apartamento vai ter eleição para conselho tutelar e ele vai e pede vou ser conselheiro tutelar porque pelo menos por X anos eu vou ter um salário garantido. Eu não estou desmerecendo quem trabalha igual você, não. Entenda. Eu acho que deveria ser feito um concurso público, municipal, e exigir que quem vai prestar o concurso para conselheiro tutelar, ele tenha a formação em direito, ou psicologia, ou pedagogia, ou assistência social. Meu ponto de vista. Tá, deixa eu contribuir com você a respeito disso, porque eu acho que é uma discussão, inclusive, que está rolando, enfim, né? Então, assim, o Estatuto, ele prevê o processo de escolha, né? Que, na verdade, as pessoas confundem muito e dizem que é uma eleição. Na verdade, se confunde que é uma eleição porque tem algumas características, algumas semelhanças com uma eleição partidária. Tá? Então, a gente tem candidato, a gente tem urna, a gente tem voto, né? A gente tem algumas pessoa faz campanha, a pessoa pede campanha. Então, assim, tem algumas questões que se assemelham, né, a uma eleição. E por esse motivo, muitas pessoas conhecem esse processo como uma eleição, mas na verdade ele é um processo de escolha. Em nenhum momento lá no Estatuto está descrito que é uma eleição. Então, isso está garantido dessa forma. E aí eu vou fazer uma justificativa e vale a pena sempre a gente acolher e a gente pensar, porque realmente esse pensamento seu é um pensamento que é de muitas outras pessoas, de muitos outros profissionais. E aí, assim, tem uma questão que diz assim, tem uma parte lá atrás, tá, que é uma descrição que tá assim, ó, começa-se lá um texto, tendo por finalidade o atendimento dos direitos da criança e do adolescente, tá? Assim era a redação que conceituava o Conselho Tutelar, tá? Ó, tendo por finalidade o atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Então era assim que estava, essa redação estava descrevendo e conceituando o Conselho Tutelar, anterior à aprovação do ECA. Já que se falava de atendimento, visualizava-se a necessidade, tá, de requisitos como formação superior nas áreas de pedagogia, serviço social e psicologia, principalmente, por exemplo, essas três. Essa redação ela não foi aprovada, Raquel, lá, né? Ela não foi contemplada e o texto aprovado apontou que a finalidade não é o atendimento. É aquilo que eu falei para você, a finalidade ele não é o atendimento, e sim zelar pelo cumprimento dele. Então eles entenderam que, principalmente por esse motivo, não há exigência da escolaridade estabelecida na lei, né? Pois a função, né, pois para essa função seriam necessárias outras habilidades e outras competências, porque a gente não atua tecnicamente, tá? Não que isso não contribua, é diferente, né? A gente tem Mas eu continuo a achar que há necessidade sim de um concurso. Eu já vi gente
que foi eleito conselheiro tutelar virar para mim e perguntar o que é ECA. Sim, mas isso, infelizmente, por isso que o próprio Estatuto ele estabelece essa questão da capacitação continuada, porque é importante que os conselheiros eles tenham conhecimento específico da situação. É como eu falei para você, eu acredito que a formação ela venha contribuir muito, mas também ela atrapalha em muitos casos. A gente tem, por exemplo, muitos assistentes sociais que acabam atuando como assistente social e não como conselheiro tutelar. O que, na verdade, em alguns momentos, isso é uma usurpação de função que acaba também comprometendo o conselho tutelar. Mas não que venha contribuir, porque, assim, conselheiro tutelar precisa o tempo todo redigir documentos, né? A gente precisa o tempo todo fazer relatórios, ofícios. Então, se a gente não tem, né, o mínimo ali, ou a gente se capacite... Mas, por exemplo, toda profissão tem a sua classe e tem Sim. o seu estatuto, tem o seu código de ética, por exemplo, código de ética da Ordem dos Advogados do Brasil. Existem determinadas situações em que, se o advogado estiver trabalhando em determinadas funções, a inscrição dele é suspensa e ele não pode advogar enquanto ele estiver naquela outra função, uma função secundária de advogado. A inscrição está suspensa. Por exemplo, como procurador do município, ele não pode advogar. Sim. Ele fica, enquanto ele for procurador do município, a inscrição de advogado dele fica suspensa. Sim. Entendeu? Então, o que acontece? Infelizmente, na realidade do conselho tutelar, muitas vezes o profissional ele vai usar da sua formação de forma equivocada. Não estou dizendo que é todos, não, Raquel. Por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Código de Ética da OAB, toda função que tem, a gente usa o termo, quando está estudando, poder de mando. Uhum. Por exemplo, eu fui eleita presidente do Instituto. Enquanto eu estiver presidente, a minha inscrição está suspensa. Porque eu sou presidente. Sim. Entendeu? Então, a minha função, eu estou integralmente me dispondo para aquilo. Então, que as outras, que se façam um concurso em que, enquanto tiver a pessoa trabalhando como conselheiro tutelar, ele não exerça outra função. Sim, é aquele negócio. Dizem assim, né? Discutir com advogado pode. Agora, conseguir ganhar é difícil. Não, mas tá muito tranquilo, porque assim, eu sou extremamente receptiva, eu acolho todas as questões. Mas você entendeu meu raciocínio? Sim, Por isso que o quê? No Instituto tem o quê? Tem um corpo jurídico. Sim. Tem um corpo jurídico por quê? Porque tem documentos para assinar, vão acompanhar. Por quê? Porque eu sou presidente. Eu tenho poder de mando. Sim. Né? Eu fui eleita, foi feito convocada uma reunião ordinária, foram eleitos presidente, vice-presidente, secretário, segundo secretário. Então, assim, como advogado, dentro do Código de Ética, minha inscrição fica suspensa. Sim. Não, super compreendo. Deveria ser assim com os outros também. São questões que precisam avançar. O conselheiro tutelar, eu acho que ele pode ter outro, se os horários não houver conflito, eles podem até atuar em outra área também, não é isso? Então, a maioria das leis municipais... Pode ter mais emprego, é isso? Se os horários não colidirem, pode ter, não é isso? Então, depende. Assim, a orientação do CONANDA é para que não, mas depende muito do que está previsto na lei municipal, né? Então, tudo demanda de uma lei municipal bem redigida, o que não acontece na maioria dos municípios. Por exemplo,
Se o estatuto ele fala que os requisitos para você poder ser um conselheiro tutelar, pelo menos para você poder adentrar e a tentativa de ser um candidato, está dizendo que precisa reconhecida a idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residir no município, são só esses 3 requisitos que o estatuto coloca. E vai ter município que vai colocar mais 10, mais 5, mais 3, de acordo com o que eles entenderem, entendeu? Então, assim, tem município, no meu município, além disso, tem outras questões que são colocadas. Precisa ter uma avaliação psicológica e psiquiátrica, né? E tem municípios que exigem a formação superior, tem município, vai depender muito do que está. Tem município que só sai catando as pessoas e vem cá que vai ter uma... Precisa, né, de colocar. Então, enfim, e aí vai depender muito de município para poder entender. Por isso que eu falo para você, tudo era necessário que tivesse uma lei orgânica que pudesse adequar e organizar, reorganizar tudo, para que a gente tivesse uma base mais estruturada para tudo. Na verdade, não é nem uma lei orgânica, né? Porque a lei orgânica ela é municipal. Deveria ser uma lei federal que regesse todos os conselhos tutelares do país. Aí se resolvia o problema. Pelo menos acho que começaria a resolver. Por isso que muitos formadores, capacitadores, estudiosos, eles falam, né, que às vezes o legislador economizou um pouco, né, nessas questões, que poderia ter ficado um pouco mais clara, um pouco mais, né, a gente tem um capítulo todo, um título todo do ECA falando sobre o Conselho Tutelar, mas a gente tem do artigo 131 ao 140, né? Ao assim, 140 é uma situação que, em se tratando de um órgão que é para cuidar do maior bem, o maior patrimônio que nós temos, que é a criança e o adolescente, eu acho que você vai concordar comigo, eu acho que deveria se primar para se adequar mais, ou pelo menos balizar todos de uma mesma maneira. Então, o ideal seria, né, que a gente tivesse muito... Nós estamos lidando com o quê? Nós estamos lidando com pessoas, com crianças que, com 21 dias, com menos de 2 meses, foram estupradas pelo pai e não podem abrir a sua boca. Sim. Então, nós não estamos lidando com um marmanjo que pode se virar sozinho, não, que comete crime, já tem seus 20 e tantos anos e seguiu, por mais que o pai e a mãe tenham dado todo o conselho possível, quis seguir por outro caminho mais fácil do que o normal para todo mundo. Então, assim, eu acho que está faltando um pouquinho mais de... Não é no seu caso. Está faltando um pouquinho mais de zelo para poder as peças começarem a se encaixar e tudo trabalhar como uma engrenagem, um ajudando o outro. Sim. Por quê? Mas, aí a gente tem uma conselheira tutelar com 12 anos de trabalho, como você, né? Aí você pega, vem uma próxima eleição, você é reeleita, aí chega um colega do seu lado, assim, do zero. Aí vira para você e começa a perguntar tudo que ele precisa fazer e o pior, você tem o seu trabalho, aí você para o seu para ensinar o colega. Exatamente. É uma realidade de muitos municípios, inclusive, né, da grande parte dos municípios. Por isso que seria muito importante, até porque, Raquel, muitas vezes o conselheiro tutelar reconduzido, ele já vem de uma questão focada. E aí a gente vai ter um conselheiro tutelar reconduzido, mais antigo, que de repente vai contribuir de forma equivocada. Isso também é uma realidade. A gente precisa ter clareza para a gente poder olhar e fazer essa avaliação. Né? O meu intuito não é dizer que a gente tem conselhos tutelares ruins. Não. Muito pelo contrário. O meu trabalho... O problema não é neles. Veja bem, eu estou falando que o problema não é no conselheiro, sim, não. Sim. O problema está na formação das situações em quem
entendeu? Dos órgãos, de quem tem o... Vamos supor, deixa eu dar um exemplo bem bobo. O conselheiro tutelar é a caneta. Ele só vai funcionar se eu, que sou dona, que tenho o poder, tirar a tampa e for escrever. O conselheiro tutelar, isso aqui, não adianta nada. É isso que eu estou dizendo. Não é o erro, não está na caneta. Está na pessoa que não pegou a tampa, ou escreveu, não escreveu, ou deixou destampado e secou a tinta. Você entendeu mais ou menos? Foi Sim. Um exemplo muito simplório, mas assim, para ser mais entendido. Eu acho que alguém riu de mim aqui, mas o que eu quis dizer, quando falei em lei orgânica, é que quando se vota na Câmara Municipal, a gente fala que a lei municipal é uma lei orgânica. Quando se vota na Assembleia Legislativa do Estado, é uma lei estadual. Quando se vota no Senado, lá em Brasília, lei federal. Foi nesse sentido que eu quis dizer. Eu acho que o rapaz ali riu. Não, mas eu acho quando que eu falei lei orgânica. O Taylor, ele é um conselheiro tutelar bem comprometido. Ele é de Minas Gerais. Eu acho que, na verdade, deve ter sido... Lei orgânica já para os CTs do Brasil. Exatamente. O que eu quis dizer de lei orgânica, para você entender, o que eu quis dizer de lei orgânica é que município, lei orgânica, nível estadual, lei estadual, e a nível legislativo, Brasília, lei federal. Então, foi nesse sentido. Eu não quis falar que o que você disse estava errado, não, entendeu? Não, mas eu acho que não foi. Ele escreveu, não foi risos, perdão. Ele escreveu aqui. Na verdade, acho que as pessoas vão comentando em algumas coisas que a gente fala, ou enfim. Mas deixa eu Raquel, eu tentar colocar pelo menos aqui algumas coisas, pelo menos para a gente poder ajeitar esse conceito. Então, assim, olha, eu quero que fique muito claro para quem tem essa... precisa entender de fato esse papel. Então, voltando lá para a gente poder recapitular, né? Então, quando a gente fala que ele é um órgão em que ele é permanente, né, a gente está dizendo que o Conselho Tutelar ele é permanente no sentido de que, uma vez criado no município, ele não vai deixar de existir, jamais, a não ser se mudar aqui, mudar a lei, tá? Ele não deixará. A não ser que se mude lá em cima. Dessa forma, sua característica de ser permanente, né, determinada pelo legislador, a define dessa forma. Então, a gente precisa ter clareza de entendimento disso. O Conselho Tutelar não fica à sorte nem à vontade política desta ou daquela autoridade. O Conselho Tutelar ser um órgão permanente não significa, isso daí eu já falei, que seu funcionamento esteja relacionado a atuar 24 horas por dia, o que é exigível apenas dos serviços de atendimento. Aí eu volto a fazer a discussão para você. 24 horas por dia, na verdade, é exigível apenas dos serviços de atendimento. O Conselho Tutelar, ele tapa buraco nesse momento. Não deveria ser dessa forma, mas para mudar ainda vai anos para frente para a gente poder conscientizar e todo mundo ter esse entendimento. Ser contínuo, duradouro, ininterrupto e não acidental, temporário, eventual, no sentido de ser essencial e indispensável ao organismo social. Essa é a característica de ser permanente, tá? Quando a gente fala que o órgão é autônomo, essa autonomia que a gente descreve que é descrita nesse artigo, ele diz respeito especialmente ao poder de suas decisões. A gente está falando que no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar ele tem total espaço para deliberar e aplicar as medidas cabíveis. O doutor Roberto do Sistema de Garantia está te dando os parabéns. Ele muito bem, Alessandra. Parabéns pelas falas. O Roberto né, eu já fiz curso com o Roberto, inclusive, já participei de capacitação dele, gosto muito, acho ele bastante inteligente e eu, né, algumas coisas, muito das coisas a gente vai aprendendo um com os outros, né? Então, sim, assim, claro. E aí, assim, e aplicar as medidas que são cabíveis, né, em cada situação, mediante o limite do que é sua competência. Isso a gente precisa ter muito claro. Então, a autonomia do Conselho Tutelar, ele respeita as normas legais e ele pode ser
fiscalizado, mas de nenhuma forma tem suas decisões submetidas a outros órgãos, tá? O único que pode, né, rever uma decisão do Conselho Tutelar naquilo que é a sua, né, que é a sua atribuição, ou as aplicações de medida, né, que demandam as aplicações de medida. Doutor Roberto, eu estou com o seu livro aqui, doutor Roberto. Olha só, Roberto, chique, né? E aí, quando a gente vai falar da questão, da característica dele de ser não jurisdicional, a gente está dizendo que o Conselho Tutelar, ele não pertence ao Poder Judiciário. Ele, de forma alguma, ele deve ser entendido como um apêndice, e não tem como finalidade, em momento nenhum, de desafogar a sobrecarga do Judiciário. Sim. Isso a gente precisa ter muita clareza, né? Os conselhos, eles assumem situações jurídico-sociais no intuito de desjudicializar as situações. É essa que realmente, essa característica, ela vem dizer também, né? Julgar e punir não são atos, jamais, entenda isso, e todos precisam entender que fazem parte... É o que eu falei desde o começo, o Conselho Tutelar não tem poder de polícia. Sim, não fazem parte de suas atribuições, né? Isso significa que o Conselho Tutelar, ele não deve atuar nos litígios, situações de guarda, de situação de direito de visita, enfim. Os conflitos de interesse... Isso aí é vara da infância e juventude. É vara da família, inclusive, né? Os conflitos de interesse, eles não podem ser julgados pelo Conselho Tutelar, representados pelo seu colegiado. O nosso poder de decisão é relacionado a outras questões, as medidas de proteção. Ele é um órgão administrativo ligado ao Poder Executivo Municipal, sendo dessa natureza seus atos e ações. Então, isso a gente precisa ter muito claro, e aí a gente consegue conceituar, de fato, um pouco. E aí vem a parte que é uma parte bacana, que eu acho que é importante a gente falar, que é a parte que fala de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Então aqui, né, tá especificamente dizendo qual é a nossa função, né? Então não a função do Conselho Tutelar é zelar e observar se os outros órgãos estão cumprindo o que, entendeu? Fecha aí. Só que eu vou te falar uma coisa, eu não quero uma live cansativa e quero te convidar para a parte 2 dela, antes que acabe maio, se você não se importar. Aí a gente fala das atribuições, que a gente nem conseguiu chegar lá direito. Sim, então, aí eu vou dar uma de jornalista. Você faz um briefingzinho, porque eu tenho certeza que a gente tirou muita dúvida da parte prática, que era o primeiro ponto, que era muito importante para os pais, para as mães, para aqueles que são responsáveis, né? Tios, avós de família ampliadas e tudo. Então foi bom. Agora, depois a gente vai para outra parte, que é bom que o doutor Roberto pega desde o começo e dá aí uma injetada também em alguma coisa com a gente, e aí depois que eu desligar aqui a live, a gente já marca para antes de acabar o Maio Laranja. Você pensa que não, mas eu tenho tudo aqui, ó, fica tudo aqui perto de mim. Bacana. Eu tenho o Vadimeco, mas os pocketzinhos ficam tudo perto aqui, porque se precisar, tá na mão. Sabe, Alessandra? Foi muito bom, porque a gente pôde mostrar, e aquele caso do começo, da questão da falha, é importante, porque isso, como eu te falei, é recorrente. Sim. E é o pico do telefone parecendo a pessoa no meio do asfalto, tampando buraco, para tentar explicar que não é daquele jeito, ou se é. Que bom que toda vez agora eu vou falar assim, vai lá no canal do Infância Protegida, do nosso YouTube, no nosso site, clica no link do YouTube, que tem lá, ó, primeira live com o Conselho Tutelar, parte 1. Aí vocês vão saber o que é. Aí a gente vai... Isso é bom, que todo mês a gente sempre vai pegar e explicar, porque tem muita coisa. E no que diz respeito à criança, eu acho que, você vai concordar comigo, quanto mais a sociedade souber como lidar, eu acho que é importante. Porque artigo 227 da Constituição, artigo 4º e 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente falam o quê?
é dever da família e da sociedade e do Estado. Lamentavelmente, a maioria dos problemas de violência, de abuso, de descaso, até mesmo de falta de olhar se a criança está indo para a escola ou não, está no núcleo familiar. Então, quem é que tem que atuar? Eu, você, como sociedade. Sim. Eu, como cidadã, como advogada, como presidente de instituto, como tia, entendeu? E como sociedade. Nós somos sociedade. E nós é que vamos provocar o Estado para tomar uma providência. Isso. Combinadíssimo. Eu agradeço a você, tá? A Alessandra de Taubaté. Eita, Taubaté, interior de São Paulo. Uma menina fez uma pergunta no começo, falando se alguém fizer uma denúncia falsa. Nenhuma denúncia pode ser dita falsa antes de ser apurada. Caso haja uma situação, isso aí é um problema da polícia para poder falar se foi uma denunciação caluniosa. Isso não tem nada a ver com o conselho tutelar. Estou errado ou estou certo? Não, tá certo. Até porque as denúncias, na sua grande maioria, são denúncias anônimas, né? E o Disque Direitos Humanos, Disque 100, ele está aí para receber e acolher as denúncias da forma que ela quiser, né? A gente não tem condição. Se alguém falou alguma coisa, é aquele ditado antigão, onde há fumaça, há fogo. Né? E eu diria, e eu vou um pouco além, como diz o grande professor Nidal, do Rio Grande do Sul, do CEISC, que eu sou apaixonada com as aulas dele de direito penal, direito processual penal. O cara, assim, é uma sumidade, é uma fera. Ele sempre fala, algo ai. Então, se alguém fez uma denúncia, alguma coisa tem ali. Então, exatamente, nós nos estendemos, mas foi necessário. Eu te agradeço pela paciência, pela disponibilidade. Você deve estar com fome, querendo ver sua família, descansar. Mas, olha, muito obrigada, porque eu aprendi muito hoje. E eu quero, já de antemão, contar com você para uma próxima live. Tá bom? Estamos aí. Conte sim. E aí a gente dá continuidade. Fala um pouco sobre o que é tutelar, enfim. Exatamente. Fica com Deus. Uma boa noite. E a gente se fala depois, tá? Isso. Beijo. Boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigada pela paciência.